Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Thiago e aqui eu dou as minhas opiniões aleatórias sobre futebol. É, Hoje vai ser o segundo jogo do Brasil na Copa, Brasil e Escócia. Brasil e Escócia o quê, mas vai ser Brasil e Haiti, vale? Eu já tô pensando no terceiro jogo, né, que vai ser Brasil e Escócia. Mas o que eu queria falar é o que eu espero mais ou menos para esse jogo e o que pode ser diferente quando comparado com a estreia do Brasil que foi contra o Marrocos, né? Como a gente sabe, o Brasil na semana passada jogou contra o Marrocos no sábado, empatou de 1-1, um resultado que foi talvez um pouco decepcionante. O resultado em si, nem tanto, porque a gente já esperava um jogo difícil mesmo, mas talvez mais a performance, né, do Brasil foi bem complicada, né, nos primeiros 30 minutos o Brasil sofreu uns apuros muito grande ali, com o Marrocos botando pra cima mesmo. Eu achava que corria risco da gente levar uma derrota assim bem humilhante. Mas acabou que o Vini Júnior fez um golaço é, mais na individualidade. E depois disso, os dois times não fizeram tanta coisa. O Marrocos é um pouquinho melhor. Mas também não foi assim uma humilhação. Foi um resultado justo, o empate. Então estamos aí. Agora vamos fazer o segundo jogo. No primeiro jogo, tirando o Vini Júnior, que fez um golaço, que fez uma performance um pouco mais parecida com as performances que ele faz no Real Madrid. E isso é algo que me dá muita esperança, porque eu quero na seleção um Vini Júnior craque, melhor do mundo, como ele é muitas vezes no Real Madrid. E é isso mesmo, o Vini Júnior é um cara que tenta muitos dribles, tenta finalizações, e ele tá no auge dele, tá com 25 anos. Eu espero muito que essa seja a Copa dele. Eu acho que se o Brasil vai ter chance de chegar mais longe, possivelmente até ser campeão, acho que vai passar muito pelo Vini Júnior. Além do Vini Júnior, na primeira partida o Brasil jogou naquele esquema meio 4-2-4, meio 4-3-3, porque o Paquetá entrou meio como ponta, e é uma coisa que, tipo assim, eu tô falando aqui minhas opiniões e o que eu acho, mas obviamente eu entendo de futebol muito menos do que o Ancelotti, né? Então é só eu dando meus pitacos e falando o que eu acho, mas não, eu não tenho a desumilhação, a desumildade de achar que eu poderia oferecer uma solução pro Ancelotti, o que eu entendo mais de futebol que o Ancelotti, porque puta que pariu, né? O maluco ganhou não sei quantas Champions aí e tal. Além dele saber mais coisas, assim, ter mais conhecimento, ele também sabe mais coisas por estar lá no meio do povo, treinando com o pessoal e tal. E vai saber muito mais do que os comentaristas, e vai saber muito mais que eu, que sou só um torcedor, um cara que assiste futebol e dá valor, mas que, assim, enfim. Mas continuando aqui com minhas opiniões. O time entrou naquele 4-2-4, meio 4-3-3, porque tinha um Paquetá de ponta, e é uma posição que eu não gosto do que o Paquetá jogue. Ele mesmo no Flamengo, né, quando ele veio pra cá, pro Brasil, no começo do ano, ele não rende tão bem quando na ponta, ele sempre acaba puxando mais pro meio, então ele joga muito melhor e muito mais naturalmente sendo meio campista do que sendo ponta. Ele não fica ali no lado, ele não puxa, ele não é ponta, ele é meio campo, né? Assim, ele pode ajudar eventualmente como ponta, mas eu acho que ele tende a render muito menos naquela posição, mesmo no Flamengo, avalie na seleção brasileira no nível de Copa do Mundo, né? E então jogou com o Alisson no gol, que foi o Alisson de sempre. Não comprometeu, mas também não fez nada muito espetacular. Teve uma saída meio ruim no gol. Ficou ali no meio do caminho, mas eu acho que a culpa foi mais da defesa e do meu campo do que dele mesmo no gol. Depois fez uma defesa ali e tal, mas nada assim, meu Deus, que impressionante, nunca tinha visto uma defesa desse nível antes, né? Na lateral teve o Ibanez, que começou muito mal, tomou um cartão amarelo e acabou sendo substituído pelo Danilo, também do Flamengo, que o Danilo é um cara que eu tô meio curioso pra Copa, porque no Flamengo ele não joga de lateral pra começar, ele joga na zaga, e na zaga ele é reserva de outros dois brasileiros, né? Que um até foi convocado e outro não. E ele já é um cara, assim, ele foi titular da seleção brasileira na Copa passada e tal, na lateral direita, mas eu não sei quanto gás ele tem pra ser o lateral brasileiro em todos os jogos. Ele jogou muito melhor que o Ibanez, mas o Brasil como um todo foi muito melhor que o Ibanez, foi muito melhor no segundo tempo que no primeiro tempo. E mesmo que ele seja melhor que o Ibanez e consiga jogar melhor que o Ibanez, eu não sei se ele tem capacidade de jogar os 90 minutos todos os jogos do Brasil num intervalo de dias muito pequeno, que vai ser cada vez mais esses jogos da Copa, né? Então eu não sei o que vai acontecer aí, mas assim, Ibanez foi mal, Danilo foi muito melhor, deu mais equilíbrio para a seleção. A zaga não brilhou, mas também não comprometeu. Gabriel Magalhães e Marquinhos jogaram ok. E o Gabriel Magalhães e o
Não, só isso mesmo. Eu acho que talvez tenha uma pequena falha ali na hora do gol, mas assim, não uma falha individual, mas uma falha da equipe. Eu senti, assim, do posicionamento e tudo mais. E eu sinto que foi bem parecido o gol que o Brasil levou contra a França no amistoso também, né? Em março, se eu não me engano. Ou seja, isso aí tem que ser corrigido. Se a gente não quiser levar mais gols assim. E depois disso tem um lateral esquerdo, que foi a posição que eu fiquei bastante feliz. O Douglas Santos jogou muito bem na lateral esquerda, fez tudo bem corretinho e tal. E eu acho que talvez a saída seja por aí, pro Brasil conseguir ficar bem. Aí essa foi a defesa. E no meio campo teve quem? Teve o Casemiro, que jogou muito mal. Mas muito, muito, muito mal. Depois entrou o Fabinho. E que é mais ou menos a mesma coisa que eu falei pro Danilo. Com o Fabinho, o Fabinho jogou muito melhor que o Casemiro. Mas também o time estava muito melhor. Então eu não sei o quanto que isso foi porque o Fabinho intrinsecamente estava muito melhor. Ou se era uma questão de que o time melhor ajuda os cabos a jogar melhor também, né? Por motivos óbvios. E depois Bruno Guimarães, que fez uma partida boa até. Eu acho assim, não brilhou, mas assim, participou bem. Teve um toque de bola bom ali no meu campo e deu assistência ali pro gol do Vini, né? Ajudou a criar ali o gol do Vini. Teve também agora nos 4 da frente o Paquetá, que é meio ponta e tal. O Paquetá começou muito mal, errando muito passe, entregando umas bolas ali que não devia entregar de jeito nenhum. Eu fiquei até com medo que ele ia fazer um pênalti ali no começo, quando ele errou um passe, aí foi afobado pra tentar recuperar a bola, tomou assim meio violentamente e tal. Na entrada da área, não sei se tá exatamente dentro ou fora, mas fiquei com medo que ele fosse fazer um pênalti, mas não fez. E depois ele começou a se acalmar. Assim, não acho que foi se acalmar, porque o Paquetá é um cabo assim, experiente e tal, não sei o que. Então, mas ele começou a jogar melhor, se entender melhor ali no time, e aí foi tirado. Eu gosto do Paquetá como jogador, eu acho que ele pode ajudar bastante o Brasil. Principalmente pelo que eu vi ele fazendo num jogo contra o Panamá, ali no amistoso, quando ele entrou no meu campo, toque de bola e tudo mais. Mas eu acho que o Paquetá pode ajudar mais no meio. E quando eu for falar a seleção que eu escalaria, se eu tivesse essa capacidade, eu vou dizer onde que eu acho que o Paquetá poderia ajudar mais. Aí Paquetá, teve do outro lado o Rafinha, que o Rafinha jogou muito mal. Muito, 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 muito mal. Eu sei que o Rafinha é o Rafinha do Barcelona e tem jogado muito no Barcelona nessa temporada, a temporada passada, né? A temporada que terminou agora e a temporada anterior. E que por alguns detalhes ele poderia até ter sido um dos melhores. Assim, ele acabou ficando em quinto, né? Que eu achei até relativamente injusto pra ele, mas ele poderia ter ficado ainda mais, porque na semifinal contra o Inter de Milão, ele teria feito o gol que ia classificar o Barcelona pra final. Mas aí nos acréscimos o Inter de Milão empatou, eles ganharam na prorrogação, blá 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 blá. Não sei nem se o Barcelona ia ganhar do PSG na final da Champions ali, temporada 2024-2025, né? E se ganhasse, não sei se o melhor do mundo ia ir pra ele, provavelmente ia pro Yamal, mas assim, ele ia estar ali na briga fortemente. Assim, então assim, ele é um dos melhores do mundo. Ele tá no seu auge físico e técnico, mas ele jogou incrivelmente mal. Incrivelmente mal. Na minha opinião, ele não deveria ter ficado os 90 minutos, porque ele jogou muito mal. Enfim, e depois eu vou dizer o que é que eu acho que deve acontecer com o Rafinha no próximo jogo. Entrou o Luiz Henrique, que jogou um pouquinho bem, mas foi pouco tempo. Também entrou o Matheus Cunha, que ficou um pouquinho de tempo, não deu pra fazer muita coisa. Entrou ali no meio também o que eu vou chamar de Danilinho Baiano, né? Do mesmo jeito tinha Ronaldinho Gaúcho, agora pode ter o Danilo e o Danilinho Baiano. O Danilinho Baiano, que joga muita bola, mas jogou pouco tempo, não fez muita coisa, mas também foi pouco tempo e o time tava desorganizado pra caramba na hora que ele entrou já. E pra fechar o ataque, teve ninguém mais, ninguém menos que Vini Júnior, que foi o melhor em campo, principalmente pelo gol, mas assim, o gol é um detalhe, mas também é a coisa mais importante do futebol. E ele meio que tirou o gol do nada, praticamente um jogadaça. É o Vini que eu quero. E ele fez outras jogadas boas. Ele fez cruzamento pro Igor Thiago, na cabeça do Thiago, o Thiago vacilou. Ele fez umas jogadas ali na ponta, puxando também. Então, o Vini Júnior foi destacadamente o melhor jogador brasileiro na primeira partida. E eu torço muito pelo Vini. Torço muito para a seleção brasileira e torço muito e eu acho que é uma chance muito grande do Brasil ir bem nessa Copa, é o Vini fazer uma grande Copa. Que eu tenho muita fé que vai acontecer. E pra fechar, o Igor Thiago, que assim, é um cara que não jogou bem. Não jogou bem. Eu me surpreendi dele ter sido escalado de titular, porque ele não jogou. Ele foi assim, antes da Copa teve 2 amistosos. O primeiro amistoso foi contra o Panamá, ele jogou bem contra o Panamá. O time todo que entrou no segundo tempo, os reservas, tava assim com mais fome, né? Os titulares vão tirando um pouco mais o pé, porque não quer se contundir logo antes da Copa. E os reservas, eles querem fazer de tudo pra virar titular, então eles foram com mais fome. Então o time reserva
além de ter jogado mais no 4-3-3, que eu prefiro do que o 4-2-4, também os caras estavam mais empolgados. E ele jogou bem contra o Panamá. Mas no jogo seguinte, que ele foi titular e jogou contra o Egito, ele jogou muito mal. Então me surpreendeu bastante que ele foi escalado como titular contra o Marrocos. Porque o Igor Thiago, pra mim, sempre pareceu, e é algo que eu escutei vários comentaristas falando sobre isso, quem fala muito isso também é o Marcelo Beckley e tal, eu sempre encarei o Igor Thiago como aquele cara, o centroavantezão, aquele estilo trombador que o povo diz e tal, que ia entrar numa partida que o Brasil tivesse precisando fazer gol relativamente perto do fim, que ia ser aquele negócio de joga a bola pra área e ou ele faz um gol de cabeça ou divide, sei lá, ou faz o gol ou faz tipo um pivô, sei lá, e gera a bola pra outro jogador pra fazer gol, né? Tipo assim, um lance de desespero e tipo no pique daquele lance da final da Copa América de 2004, que o Diego chutou a bola lá da PQP pra área, e aí fica naquela disputa muito louca, o Adriano usa a força dele e a habilidade pra puxar a bola, chutar e fazer o gol, né? Seria mais ou menos esse tipo de lance. Eu sei que o Thiago não acaba assim 10 anos igual o Adriano Imperador era, né? Mas o estilo de jogo é mais ou menos esse. Eu achava que essa era a coisa. Então me surpreendeu ele ter sido escalado de titular. Um amigo meu que assistindo o jogo comigo até comentou que ele era tipo o Sérgio Chulapa dessa seleção. E que eu concordo em parte. Em muitas partes. Eu acho que o Sérgio Chulapa na Copa de 82, né, foi marcado porque ele era um cara que o time era muito, assim, técnico de posse de bola, toque rápido e tal, e o Sérgio Chulapa não é um cara que se encaixa necessariamente nesse tipo de jogo. O Sérgio Chulapa era um grande jogador, né, foi artilheiro por onde passou, artilheiro no Santos, artilheiro no São Paulo, mas ele era um cara mais estilo, e sem querer falar no sentido de depreciá-lo, mas assim, ele era um cara mais no estilo trombador, né, nesse estilo assim, mais um grande artilheiro, ao contrário até agora do Igor Thiago, porque o Igor Thiago é um cara que é mais, que não se provou tanto quanto o Sérgio Chulapa, né, então eu acho que é até um elogio compará-lo ao Sérgio Chulapa atualmente, mas de fato ele é um cara que, tipo assim, o time do Brasil não é um time mais rápido. A ideia, né, que ele seja um time mais rápido, mais de drible, mais de transições rápidas, e o Thiago não é tanto um cara assim, é mais um cara trombador. E eu não acho que a seleção tem um estilo de jogo tão trombador assim. Então, eu não vou dizer que ele está errado, porque provavelmente eu estou errado, mas eu não entendo por que o Ancelotti tem escalado ele como titular. Principalmente por questão de estilo e por questão do desempenho dele ter sido ruim no amistoso logo antes. Pois é, né, meu chapa? Mas ele jogou muito mal. Perdeu aquela chance de cabeça que eu falei que o Vini cruzou pra ele. Foi quase uma furada de cabeça. Assim, ele não foi uma furada porque ele tocou na bola, mas assim, a bola veio e era só ele testar pro gol. E ele meio que hesitou e testou fraco. E a bola passou pro outro lado. Sei lá, um lance bizarro. Não gerou muito jogo. Deu uma finalizaçãozinha aqui e ali, mas nada com muito perigo e tal. Então, assim, não foi um jogo legal dele. Eu entendo o Cabo ficar nervoso. É um jogo muito grande e tudo mais e tal. Mas eu não entendo insistir em colocá-lo como titular, por exemplo, para esse jogo, né? Eu não sei. Eu não quero fazer ataque pessoal a ninguém e eu acho que o Caba pra estar convocado ali, ele tem que, tipo, fazer muita coisa, né? Então, mas eu acho que talvez, assim, no meu pouco conhecimento, eu acho que talvez ele conseguiria ser mais útil sendo um cara que vai entrar para esses momentos, assim, do abafa, assim, né? Acho que foi isso, esse jogador. Então, baseado nisso, baseado no que não deu certo, do que deu certo, né? A gente pode tentar ver como é que a gente escalaria a seleção pro segundo jogo. E só um comentário a mais. Então, tipo assim, eu falei muito mal, muita gente tem falado muito mal dessa estreia do Brasil, mas eu acho que tem muitos aspectos positivos, né? Pra você querer ser, como o povo diz, apoliana sobre isso, né? Que é aquela menina do livro que era otimista pra cacete. Você pode ser muito poliana sobre essa situação, porque você pode falar que, tipo assim, primeiro que o Brasil foi a estreia da Copa, enfrentou talvez o adversário mais difícil da primeira fase, assim, eu não tô falando assim, a Coração enfrentou a Alemanha, mas eu tô falando assim, entre os times assim que são candidatos ao título, talvez o Brasil, se for candidato ao título, mas é candidato ao título, né? Enfrentou o time mais difícil, foi Marrocos, talvez a Inglaterra pegando a Croácia, também assim, fica pau a pau ali, né? Foi o único jogo da primeira fase, da primeira rodada, que tinha 2 times que estavam no top 10 do ranking da FIFA, que não quer dizer que são necessariamente os 10 melhores times do mundo, mas quer dizer alguma coisa, né?
Então, foi um jogo difícil pro Brasil. O Brasil, todo mundo sabe que teve um ciclo extremamente conturbado. Não conseguiu achar um time perfeito até agora. Então não dá pra você querer... Então a esperança que o Brasil conseguir bem nessa Copa é que o Brasil vá crescendo na Copa. Então pegou um adversário difícil na primeira rodada. E se, sei lá, na cagada o Brasil tivesse feito um gol no comecinho e aí o Marrocos fosse todo pra cima e o Brasil fizesse outro gol, tivesse sido um 2-0, ou então até mesmo o jogo fosse exatamente igual, mas no finalzinho, num cruzamento aleatório, o Brasil tivesse feito um 2-1, talvez ia mascarar muitos dos nossos erros e a gente não ia ficar tendo que ter essa reflexão tão grande de como podemos ser pro resto da Copa. E isso é muito bom pro Brasil, na verdade, ficar tendo essa reflexão e ficar tentando melhorar. O Ancelotti termina o jogo puto, e é isso que eu quero que ele fique puto, porque enquanto ele ficar puto, ele vai tentar mudar as coisas e vai ser a chance do Brasil conseguir alguma coisa mudando, né? E além disso, assim, a gente no Brasil, a gente acha que às vezes que a gente é invencível, que a gente vai chegar em qualquer jogo, vai ganhar e vai ganhar a Copa ganhando todos os jogos e tudo mais. E assim, e isso não é tão... Mesmo entre os ganhadores, isso não é tão comum assim, né? O Brasil... Tudo bem que a gente ganhou 2 vezes a Copa do Mundo ganhando 7 jogos, né? Ou, no caso, em todos os jogos. Que ganhou os 6 jogos de 70 e ganhou os 7 jogos de 2002. Mas as outras Copas, mesmo que a gente ganhou, não foi assim. A gente deu uma vacilada. Não uma vacilada, né? Mas não ganhou alguns jogos. Não ganhou jogos na primeira fase em 58, 62 e 94. 94 também não ganhou a final, né? Foi nos pênaltis. E puxando para fora do Brasil, todos os campeões de 2006, incluído pra cá, eles tiveram algum vacilo na primeira fase, ou não conseguiram ganhar todos os jogos, né? Em 2006, o campeão foi a Itália empatou ali na primeira fase contra os Estados Unidos, se não me engano. Em 2010, a Espanha estreou perdendo pra Suíça. Em 2014, a Alemanha, que era um rolo compressor, lá na Copa de 2014, eles empataram contra a Gana no Castelão, que foi inclusive um jogo maldito que o Klose empatou com o Ronaldo na artilharia das Copas, eu fiquei puto. Mas empataram com a Gana, né? Em 2018, que foi a França empatou o terceiro jogo deles, acho que foi contra a Dinamarca, né? E em 2022, a Argentina estreou de novo perdendo contra a Arábia Saudita, né? Então, assim, às vezes nem as seleções que ganham a Copa são perfeitas na Copa e ganham todos os jogos. E muitas vezes o mais importante não é como começa, é como termina. E o mais importante é você conseguir evoluir durante a Copa. E às vezes um vacilozinho na fase de grupos permite você corrigir a rota e ajeitar e tudo mais. Desses aí, o que foi menos vacilo foi a França, que foi no terceiro jogo, eles já estavam classificados. Então não foi tão vacilante assim, mas a Argentina com certeza foi um vacilo muito grande, a Espanha com certeza foi um vacilo muito grande, a Itália com certeza foi um vacilo muito grande, e deu pra corrigir a rota, e deu pra ajeitar, e essa é a esperança que eu tenho pro Brasil. Nos meus pensamentos de Poliana, talvez empatar ter sido melhor do que vencer na cagada. E foi no jogo mais difícil, talvez se o Brasil tivesse pego um adversário mais fácil na estreia e tivesse ganho, ficaria uma sensação de oba-oba e vamos vencer de todo mundo. Então foi bom ter esse momento que podemos ter dado uma pequena vacilada, porque aí é a chance de se recuperar e melhorar, porque ainda vão ter mais 7 jogos, né? Então hoje vai ser o segundo jogo contra o Haiti, não é contra a Escócia, é contra o Haiti, e teoricamente, pelo que se tem se falado, vai ser o adversário mais fácil do grupo, né? Na estreia, a Escócia ganhou do Haiti e foi até um jogo bom, o Haiti jogou melhor do que eu pensava, ou talvez a Escócia tenha jogado pior do que eu pensava, né? E o Brasil jogando contra o Haiti, teoricamente, é para ser o jogo mais fácil do Brasil ganhar. Então, mas do jeito que tá, a gente tem que se concentrar primeiro em tentar ganhar. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Não sei quão bom vai estar o time do Haiti hoje. Então, assim, caso aconteça da gente meter uma goleada, também não é pra achar que a gente já é hexa porque ganhou do Haiti. Mas principalmente eu acho que não dá pra entrar de salto alto, principalmente depois de ter empatado o primeiro jogo, contra o Haiti. Tem que entrar na humilde e tentar jogar o que sabe jogar. Só um parênteses, o Haiti é um país que eu tenho muito carinho. É um país que tá ali no Caribe, né? E que, tipo, foi o primeiro país que conseguiu fazer uma revolução liderada e feita praticamente 100% por as pessoas que estavam escravizadas, né? E conseguiram ir lá e se rebelar contra o senhor Gengem, sei lá como é que chama lá no Haiti, e tomaram o poder. E é irado pra caralho isso. É uma grande inspiração para o mundo todo.
E, infelizmente, por motivos que eu não vou comentar aqui, é um país que também sofre muito e que já sofreu muitos embargos e tudo mais, e que tem muita dificuldade financeira e tudo mais. E por vários motivos, o Haiti tem uma grande afinidade com o Brasil. E isso é muito legal, que eles tendem a apoiar a seleção brasileira quando a seleção haitiana não está envolvida. Tem uma certa identificação com o Brasil, com a seleção brasileira. E tudo isso é muito irado. Claro que eu quero que eles torçam por eles na Copa, né? E eu vou, no que tiver o Brasil não tiver envolvido, eu também vou torcer por eles na Copa. Até achei um pouquinho ruim eles terem caído no grupo do Brasil, porque eu queria estar torcendo mais por eles. É, e Mas, assim, e também o Brasil teve a questão de ter, ter ido lá militarmente e tal, que é algo que eu não me orgulho nem um pouco de como foi feito. Mas, enfim, independentemente disso, os haitianos têm um carinho pelo Brasil, e eu acho que o Brasil. Eu não posso falar por todos os brasileiros, mas eu tenho um carinho pelo Haiti também, e tenho muita inspiração na história deles. Mas, enfim, falando de campo e bola, vamos tentar dar o nosso melhor contra o Haiti para a gente conquistar os 3 pontos aí. E vão ser. E como eu escalaria o time, que provavelmente. Falando, eu nunca fui técnico nem de time de futebol de botão, então, assim, é só tipo um torcedor soltando as opiniões, né? Não tem nada assim. O Ancelotti é que treina, o Ancelotti é que conhece mais, e o Ancelotti que tem mais também conhecimento do que está acontecendo ali por dentro, né? Mas se coubesse a mim pra escalar, pra jogar assim um Wing Eleven com os jogadores, eu botaria. Ixi, entreguei minha idade, né? O Wing Eleven é um FIFA, pô, um FIFA, um EAFC, né? Eu colocaria o Alisson, porque tem que ser o Alisson. Ficaria muito na dúvida na lateral direita, na verdade. Eu teria que acompanhar, assim, mais ou menos comentar os treinos. Mas pela bola jogada no primeiro jogo, colocaria o Danilo. Mas se for uma questão, assim, de tentar segurar uma carga e tudo mais, colocaria o Ibanez mesmo e daria uma segunda chance pro Cabo. A zaga seria a mesma, né? A lateral esquerda, Douglas Santos, com certeza. Agora, do meio pra frente, é que eu acho que teria mais diferença. Eu tentaria escalar um time num 4-3-3. E eu colocaria. Eu até tinha pensado em fazer a seleção de um jeito, mas quando eu vi o vídeo do Vitor Sérgio Rodrigues, né? Eu acho que eu vou imitar um pouco ele, algumas coisas que ele fez. Mas, assim, eu colocaria 3 no meio. E eu não colocaria o Casemiro. E não colocaria o Fabinho. Talvez, se o time começar a ganhar e quiser segurar, menos contra o Haiti, mas em jogos mais pegados, talvez. Assim, talvez seja pegado contra o Haiti, né? Nunca se sabe que fase que nós estamos, né? Mas eu colocaria, na verdade, o meio-campo que jogou contra o Panamá no segundo tempo. Que é um meio-campo com. Na verdade, não exatamente, porque teria ainda o Bruno Guimarães, que jogou bem na estreia, como eu falei. Colocaria o Paquetá ainda e colocaria o Danilinho Baiano. E aí nisso conseguiria dar mais dinamicidade, mais toque de bola e mais velocidade e mais energia para o meu campo. E eu acho que ficaria muito bom. Talvez, se precisar de um jogo mais fechado, mais na frente do mata-mata, eu tiraria ou o Danilinho Baiano ou o Paquetá, dependendo de quem estiver tendo um desempenho pior entre esses dois. E colocaria o Fabinho. Ou o Casemiro, claro, eles recuperam no stream, porque eu fiquei meio traumatizado, ele jogou muito mal no primeiro tempo. Né? Então eu colocaria esses cabos aí. E no ataque de 3 atacantes, eu tiraria o Igor Thiago. E eu ainda daria uma chance pro Rafinha. Inicialmente eu tinha até pensado em colocar assim, Vini pela esquerda, Rafinha pela direita e Endrick na centroavância. E aí eu vi um comentário do Vitor Sérgio Rodrigues, né, como eu tinha falado, que fez eu mudar a ideia. Porque eu já pensava, tipo assim, se não fosse pra botar... Desde que o Ancelotti assumiu a seleção, eu já pensava, tipo, talvez o negócio do Ancelotti seria colocar o Brasil pra jogar parecido com o Real Madrid, que foi a última vez campeão da Champions com ele. Que foi da temporada 23-24, se não me engano. Que foi antes da chegada do Mbappé. Então o time jogava com 2 atacantes, que no caso era o Vini e o Rodrigo. E tinha o Bellingham, o Belligol, o iluminado, jogando ali meio de 10 e que subia e fazia tipo, esse centro do ataque, né? E que eu achava que, tipo assim, se o Ancelotti não fosse colocar o Endrick, poderia colocar o Rafinha e o Vini Júnior fazendo esse como se fosse esse ataque estilo Real Madrid, né? O Vini Júnior fazendo o Vini Júnior e o Rafinha fazendo como se fosse o Rodrigo. E o Matheus Cunha jogar na posição do Bellingham. Mas se fosse pra botar o Endrick ficaria na centroavância. Que é melhor, eu prefiro que o Endrick jogue do que o Matheus Cunha. Mas o
Vitor Sérgio Rodrigues me mostrou uma ideia que eu acho que poderia ser muito melhor, que seria fazer esse ataque de 2 atacantes com o Vini Júnior, do mesmo jeito, e sendo o atacante da direita, o Endrick, que é o jeito que ele tem jogado no Lyon, na verdade, que ele pega a bola na direita e puxa pro meio. Ele não é um ponta, ele não puxa pro lado, ele puxa pro meio, vindo pela direita, e eu acho que ele poderia ser muito bom. E o 10 seria o Rafinha. Eu teria uma tolerância muito baixa com o Rafinha nesse jogo. Então, só pra relembrar, então, Alisson, Danilo ou Ibani, sei lá, a mesma zaga, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Danilo Baiano e Paquetá, Rafinha e a dupla de ataque, Endrick na direita, Vini Júnior na esquerda. E eu colocaria e eu teria uma tolerância muito baixa com a Rafinha. Porque ele jogou muito mal o primeiro jogo inteiro. Então, se ele jogar mal no primeiro tempo, eu tiraria ele no intervalo logo. Assim, eu tenho muita fé que ele possa ajudar e possa chegar mais perto daquele jogador do Barcelona que ele é. Mas se em 3 tempos de Copa do Mundo ele não conseguiu, eu tiraria ele no intervalo, velho. E eu colocaria... E dá pra colocar ou o Matheus Cunha pra fazer essa mesma posição, ou então, sei lá, quem tá pedindo passagem é aquele... o menino Ryan, pô. Ryan tá rocheda demais, jogando muita bola. Dá pra entrar muito fácil aí nesse time e tal. Eu não sei. Já ficaria mais complicado, mas acho que dá pra entrar Ryan. Dá pra entrar Matheus Cunha também. Então acho que ficaria mais maneiro. Então essas são as minhas expectativas pro jogo. Eu espero que seja um jogo bem legal para a seleção brasileira. Espero que o Haiti também fique feliz em campo e que a gente consiga ganhar, conquistar os primeiros 3 pontos aí na Copa para encaminhar logo nossa classificação. E vamos ver o que acontece. Vai ser muito difícil. E depois, quando tiver o jogo e tal, vou tentar falar um pouquinho mais do chaveamento quando estiver falando da segunda rodada. Porque o Brasil, passando em primeiro ou segundo, vai enfrentar a galera do grupo F, que é o grupo que tá, assim, difícil. Que até agora não tá claro de jeito nenhum quem o Brasil vai enfrentar. Ele pode enfrentar tanto a Holanda quanto o Japão, que empataram, quanto a Suécia, que ganhou de 5-1 na rodada. Na rodada de estreia. Então, vamos ver. Mas é isso aí. Vamos falar do futuro no futuro e vamos agora se concentrar e esperar que esse jogo vai ser bem massa. Porque essa é a minha expectativa. E espero que o Brasil jogue bem, espero que o Vini Júnior jogue bem e espero que a gente traga esses 3 pontos pra casa. Valeu, pessoal. Até mais.